Fala galera, sejam muito bem-vindos. Brian Souza aqui. Hoje vai ser uma aula que vai ser bem rapidinha, tem muita curiosidade, mas tem um ponto muito importante que a gente vai trabalhar muito durante o módulo 2, principalmente, que eu quero mostrar para vocês a importância, tá, dele. E a gente vai ver essa importância quando a gente estuda a história das moedas brasileiras. Então, na última aula a gente viu o que que é moeda, nada melhor do que a gente ver a história do nosso país, tá? A primeira moeda utilizada no Brasil foi o real. Tinha o nome de real. Só que naquela época, né, o plural dessa moeda era chamado de réis. E essa moeda ela veio desde o período colonial. Então, foi uma moeda que ela passou assim, por diversas mudanças. Quando a família real veio para o Brasil, começou a misturar a moeda que utilizava lá em Portugal com a moeda que era utilizada aqui no Brasil, mas ela ficou praticamente por todo o período, passou ali pela independência, pela proclamação da República, tá? Foi a moeda que a gente ficou por mais tempo. O único ponto interessante de você saber é que o que que acontece, né? Durante um tempo se perdeu a mão na impressão de moeda, né? Se faziam muitas moedas. E quando você faz muita moeda, né, quando você cria muito dinheiro de forma descontrolada, você gera inflação. E aí o dinheiro ele perde o valor, que é algo que já aconteceu várias vezes no Brasil, tá? Tanto que o primeiro movimento que a gente vê de controle, né, de inflação, digamos assim, através de mudança de moeda, foi em outubro de 1833, quando veio uma lei para mudar a moeda, né, para mudar os réis para 1.000 réis. Então a gente começou a ter impressão de 1.000 réis. Então imagina, como se a gente tivesse moedas de notas de 1.000 reais, né? A gente não está tão longe, né? Já tem de 200, senão é que a inflação vem crescendo. Mas enfim, então a gente tem a moeda real, que era chamada de réis, que vigorou por muito tempo, né? Teve essa transformação para o 1.000 réis, mas ela só mudou de fato, né? Criada de uma nova moeda em 1942, já com Vargas, tá? Já na época da ditadura do Vargas, que aí surge o famoso cruzeiro, tá? E aí a gente tem mais uma modificação, porque quando surgiu o Cruzeiro valia 1.000 réis. Então ele já veio para um movimento que a gente chama de cortar zeros, né? Que quando você tem uma moeda muito enfraquecida, né? Os valores das notas são grandes. Então você foi lá transformou 1.000 réis em um cruzeiro, dá a impressão que o dinheiro vale mais agora. Tá? Então essa foi a primeira modificação. A vida seguiu, né? Novamente a inflação apertou e foi necessário um novo ajuste que aconteceu em 1947 com a criação do Cruzeiro Novo, aonde um cruzeiro novo valia o mesmo que 1.000 cruzeiros antigos. Veja, novamente o movimento que a gente chama de cortar zero, né? Você transformou 1.000 em um, ou seja, você cortou um, dois, três zeros. Novamente um movimento para tentar controlar a inflação, tá? Em 1970 a moeda voltou a se chamar Cruzeiro, mas esse movimento aqui não teve tanto ajuste, tá? Só para ficar mais simples. O Cruzeiro ele durou até 1986, quando foi necessário um novo ajuste monetário, ou seja, que a inflação novamente descabaçou. Então, o que que aconteceu? A gente tem a criação do cruzado, que, como você já deve estar imaginando, um cruzado valia o mesmo que 1.000 cruzeiros. Novamente, um movimento de cortar zero, porque a inflação galopou. Ah, e aí, o que que aconteceu depois? A mesma coisa. O cruzado ele vigorou até 1989, onde surgiu o cruzado novo, onde novamente fizemos o processo de cortar zero, ou seja, um cruzado novo valia 1.000 cruzados. E, né, aí ele foi novamente, passou a se chamar Cruzeiro, tá? Em 1990. Voltou a se chamar Cruzeiro. Só que em 1993 surgiu o Cruzeiro Real, que valia o mesmo que 1.000 cruzeiros, ou seja, mais um movimento de corte de zero.
E isso só foi acabar em 1994, quando surge o real, que é a nossa moeda que vigora até hoje, que representa, né, que representava na época o mesmo que 2.750 cruzeiros reais. Ou seja, mais um movimento de corte de zero, esse aqui é até mais acentuado, tá? Por que que eu gosto de falar da história da moeda brasileira? Tá? A gente poderia ficar aqui falando horas, mas o principal ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quando a gente cria dinheiro sem ter uma criação de riqueza correspondente, a gente gera uma grande inflação. Se a gente gera uma grande inflação, o nosso dinheiro perde valor. Então, se o dinheiro perde valor, você passa a ter que ter muito dinheiro, né? Muitos números de dinheiro para comprar alguma coisa. E você começa a ter notas cada vez maiores. Chegou ao ponto de ter uma moeda que valia meio milhão, né? Chegou ao ponto de uma moeda no Brasil, uma nota no Brasil que valia meio milhão. Olha que absurdo, né? Então, isso daqui é bacana para você saber as moedas que transitaram no Brasil, já que a gente está falando de moeda, mas principalmente para você entender como que a inflação ela é prejudicial e como que a inflação acabou com várias moedas do Brasil, tá? A gente vai falar muito de controle de inflação no módulo 2, você não precisa se preocupar com isso agora. Aqui era mais para trazer para vocês uma curiosidade, que são as moedas que vigoraram dentro do Brasil. Beleza? Essa aula dificilmente vai cair alguma coisa em prova, mas eu acho que é muito importante para vocês enriquecerem, né? Se enriquecerem culturalmente e principalmente quando a gente for falar de inflação, vocês lembrarem o quanto a inflação já maltratou o Brasil. Beleza? Então é isso. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.